Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Aqui na sua Guará FM. Guará FM. Momento RH, com Vivian Oliveira. Boa tarde, Vivian Oliveira. Seja muito bem-vinda. Como é que você está, Vivian? Boa tarde, Léo. Hoje o dia tá lindo. Estou bem, e você? Estou muito bem, graças a Deus. Muito feliz, né? Uma das nossas ouvintes entrou em contato com você para poder já pegar dicas aí. É bacana saber que as pessoas da comunidade estão começando a ser beneficiadas pelo nosso programa, por esse momento aqui, viu, Vivian? Isso, Léo, foi uma surpresa para mim. Ela disse que o pai tinha escutado na rádio e aí chegou em casa, passou a notícia para ela. Então, a dica de hoje vai ser bem sobre o que ela aprendeu ontem, né? Que é um dos erros que a gente comete quando a gente vai procurar emprego. Você está lembrado do nome dela? Pode falar? Pode, vamos mandar um abraço aqui para ela. O nome dela é Emily, ela mora aqui no Valparaíso. Olha que bacana, então ela ouviu pela internet. Ah, sim. Deve ter sido então. Exatamente. Então, um abraço para você, Emily. Um abraço para o seu pai. Estejam conectados, divulguem o programa. Isso. E aí, Léo, a dica de hoje é exatamente o que eu conversei com a Emily ontem. Às vezes, quando a gente vai entregar um currículo, a gente não tem muita certeza o que a gente quer. Então, qual é a primeira dica de quando você vai construir o seu currículo? Você precisa entender o que você quer, em que área você quer trabalhar. Porque durante toda a nossa vida, nós temos 2, 3 experiências em áreas diferentes, né? Então, durante a minha adolescência, eu dava aulas de balé. Depois eu me formei em psicologia e depois eu fiz uma pós na área de recursos humanos. Se eu fizer um currículo com todas essas informações, a pessoa que lê, ela não vai entender muito bem se é para a área de educação física, por conta do balé, se é a área de clínica de psicologia ou se é a área de recursos humanos. Então, é muito importante que a gente tenha a certeza do que a gente quer, porque você vai construir aquele currículo para aquela vaga específica e você vai entregar aquele currículo específico no lugar específico que você quer também. Não é o mesmo currículo para todas as empresas. Então, ontem, é até legal que a Emily está em busca de uma vaga de atendente de farmácia. Nós conversamos, então se tiver alguém aí, dono de farmácia, algum empresário, já pode entrar em contato com a gente, porque a Emily já tem o curso e ela já tem o currículo dela focado nisso. Então, lá ela colocou que o interesse dela, o objetivo é ser atendente de farmácia. Aí ela colocou nos cursos que ela tem esse curso de atendente de farmácia e colocou também algumas informações que são importantes, por exemplo, que ela é comunicativa, que ela gosta de atender aos clientes. Você está vendo, Léo, como o currículo todo trabalha para aquela vaga? E onde ela vai entregar esse currículo? Nas farmácias. Né? Ela vai procurar na internet ali quais são as grandes redes e vai cadastrar aquele currículo. Então, ela coloca toda a energia naquele cargo de atendente e vai entregar nos lugares que procuram aquele atendente. Então, as chances dela de encontrar uma vaga na crise é muito grande. Olha só, às vezes parece ser um detalhe, mas não é, né, Vivian? Ou seja, as pessoas também, quem está contratando, também está buscando pessoas que realmente estejam identificadas com a vaga, ou seja, para que a pessoa venha e permaneça. Exatamente. Ontem, por exemplo, eu recebi um currículo de uma moça que é formada em Direito e Psicologia. E no objetivo ela colocou atender às expectativas da empresa. Eu não sei, a gente não entende o que é atender às expectativas da empresa, sabe? Ela tem que me dizer o que ela quer. Porque se ela tivesse pesquisado a minha empresa antes, ela saberia em qual cargo ela pode atuar.
Então, ela já coloca no objetivo, atuar como recursos humanos na Andrade Cavalete. Olha o objetivo, é outra realidade. Então, nunca colocar essas frases prontas, porque a gente não vê, a gente passa por um currículo tão rápido que a gente não enxerga essas frases. Então, o seu objetivo tem que ser qual é o cargo que você almeja dentro daquela empresa. E se você colocar o nome da empresa ainda no currículo, fica muito diferenciado. Então, esse cuidado é interessante. É bacana, Vivian, porque aí a gente sai daquele modelo, o que aparecer é bom, para aquele, deixa eu sonhar com o lugar que eu realmente quero, deixa eu escolher, né? E aí eu me esforçar para poder abrir essa porta, porque esse currículo, então, ele ganha em valor diante da pessoa que está selecionando. Teve outro dia que você falou o tempo médio que um profissional de RH gasta com cada currículo. Quanto que é mesmo? De 6 a 10 segundos. Meu Deus. A gente passa o olho, porque são muitos. Então, a gente não tem muito tempo de ficar avaliando. Ou então, Léo, em muitos casos, são sistemas que avaliam os currículos. Então, eles vão por palavra-chave. Se você coloca lá que seu objetivo é atender às expectativas da empresa e tal, e tal, e tal, o sistema vai ler o quê? Ele não lê uma função. E aí você perde. Então, a grande ideia é prepare o seu currículo para aquela empresa que você vai levar. Entendeu? Tente... Você faça 1, 2, 3 currículos para empresas diferentes, no mesmo cargo, mas faça 3 currículos, pelo menos alterando o nome da empresa, então... Sim, no objetivo você coloca ser o atendente de farmácia, sei lá, de uma rede Drogazil. Imagina como que um gerente da Drogazil pega o currículo, ali no caso da Emily, ele já olha com outros olhos, porque ela está buscando estar ali naquele momento. Ela expressou aqui naquele currículo, ela imprimiu aquele currículo para aquela empresa. Então, isso é um diferencial enorme. Eu vejo, sei lá, 100 currículos por dia. Eu nunca peguei um com o nome da empresa. E nos treinamentos de como fazer currículo, é ensinado isso, mas as pessoas não fazem. Então, olha como é o diferencial. Você pesquisar a empresa antes, se você puder citar alguma coisa ali no currículo, tudo isso é diferencial. O RH, quando ele olhar, ele vai falar, nossa, essa aqui realmente quer estar aqui. Então, vale a pena eu chamar pelo menos para uma entrevista. Quero conhecer essa pessoa. É diferente, né, Vivian? Uma pessoa diferente. É diferente. E no caso da Emily, Léo, falando dela, ela tinha 2 experiências diferentes, que era com manicure e o auxiliar e o atendente de farmácia. E o que eu falei para ela, Emily, qual é o seu foco nesse momento? É o atendente de farmácia? Então vamos trabalhar o currículo para essa vaga. Se fosse de manicure e pedicure, ela ia fazer um currículo diferente, ela ia colocar uma foto de uma unha que ela fez, ela ia fazer um negócio bem colorido e ia entregar especificamente nos salões. Então, é essa expertise que a gente precisa ter, né? É focar o nosso currículo e entregar especificamente para aquela vaga. Olha, então, ó, você que está procurando emprego, você que está querendo, de repente, mudar de área ou ir para uma outra empresa, ou você que vai começar agora entrando no mercado de trabalho, pega essa dica da Vivian, aproveita, aplica e vai bater porta. Porque é interessante, eu acho que vale a pena até a gente só reforçar, a gente tem um tempinho ainda, Vivian. A gente falou muito semana passada que muitas empresas estão contratando neste período. Tem gente em casa sem saber disso. Tem gente que parou de entregar currículo, mas tem muita empresa procurando e não está conseguindo profissional de acordo com o perfil desejado, né? Léo, porque as pessoas acham que nós estamos em crise e não tem emprego. Ontem mesmo eu escutei na CBN que o mês de julho agora o número de contratações já aumentou. Então o mercado está voltando muito rápido. Então esse é o momento de continuar a busca e fazer o currículo lá nas páginas de internet que tem, né, o espaço para cadastro, e não parar a busca, porque agora com a volta do mercado, muita gente que demitiu vai recontratar. Então, existe chances grandes de conseguir emprego.
Muito bom, muito bom. Vivian, para as pessoas, assim como a Emily, que aproveitou de montaço, acabou tendo uma consultoria com a gestora de RH de graça, foi um presente que você deu para ela. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Vivian? Agora, se outras pessoas também quiserem entrar em contato contigo, quiserem saber de outras dicas, como é que as pessoas fazem? O canal pode ser pelo meu Instagram, é vivian.moliveira. Então, faça igual a Emily, vá lá, manda um oi, e aí a gente conversa pelo WhatsApp, e aí eu posso te ajudar a montar o seu currículo, ou uma consultoria ali de como se comportar numa entrevista também. Vivian. M. Oliveira. M de Maria Oliveira. Vivian. Ou então nas redes do Edu, né? Do Instituto Edu, Leonardo Rabelo, que estão aí bombando. Por lá também, se não encontrar o meu, pode entrar em contato na rádio que vocês também passam o contato, ok? Ok. Peraí, Vivian, que tá passando o caminhão. Ó. São os desafios do home office, né? A gente gravando aqui, cada um na sua casa, por conta do Covid. Se alguém quiser uma pamonha, tá passando aqui agora. Eu estou no trabalho, então se tiver um barulho de caminhão é porque eu estou no trabalho. Vivian, muito obrigado. Semana que vem, mais dicas aí de RH. Não é verdade? Ok, Léo. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Hora Saudável com Drica Toledo. Boa tarde, Drica Toledo. Buenas tardes, Léo. Tudo ótimo, tudo bem por aqui com você? Como é que estão as coisas? Buenas, tudo bem, tudo bem. Que bom. Aí da Drica Toledo. Drica, o que você preparou para a gente semana qualquer dia? Léo, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouquinho complicado. Às vezes as pessoas, né, nessa correria não param para pensar nisso. Hoje a gente vai falar sobre organização. Como que você vai organizar a sua dieta e a sua alimentação para você conseguir seguir um plano certinho e chegar nos resultados que você quer. Então hoje eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, né, para nós todos. Acho que vale para todo mundo, tá? É difícil. Anota, papel e caneta aí na mão. Porque a gente sabe, né, Léo, que é difícil. Às vezes a gente manter o foco se a gente não sabe qual que é o próximo passo que a gente vai dar. E a gente acaba se perdendo, se entregando às tentações do dia a dia, da correria. E aí vira uma bola de neve, uma coisa vai acumulando com a outra. E a gente acaba que não cuida da alimentação e a gente fica fora do peso, enfim. Então hoje eu vou dar algumas dicas. E a primeira delas é manter um planejamento, né? Assim como a gente coloca na agenda que tem o horário do trabalho, que às vezes tem uma consulta, a hora de levar o filho em tal lugar, buscar, a gente precisa colocar na nossa agenda também o tempo para a gente fazer exercício físico, né? As alimentações, as refeições que a gente vai fazer, se é em casa, se é na rua. Quando a gente tem isso claro na nossa mente, na hora da fome, o cérebro já sabe o que fazer. Então, é um pouquinho mais fácil da gente resistir às tentações. Então, manter um planejamento é o primeiro passo, colocar na agenda mesmo, né? E aí, associado a isso, o segundo passo é montar um cardápio, né? A gente saber montar um cardápio planejado, incluindo proteína, gordura boa, fibra, carboidrato bom. A gente sempre, quando for montar um prato, se questionar o que tem ali. Se tem nutrientes suficientes, ou se está comendo só besteira. Olhar para o prato mesmo e pensar, eu estou nutrindo a minha vontade, o meu emocional ou o meu organismo mesmo, né? E aí, a partir dessa resposta, a gente consegue se perceber e equilibrar um pouquinho mais a nossa alimentação. Essa terceira dica, Léo, é dica de ouro. É fazer uma lista de compras. Quantas vezes a gente vai no supermercado morrendo de fome e só acha que precisa comprar 2 coisas, sai de lá com um carrinho parecendo que é a compra do mês, né? Então, quando a gente vai no mercado com uma lista fechada, com o que a gente já sabe o que deve comprar, ajuda a gente a não sair vagando pelos corredores, olhando o que tem, o que não tem naquele corredor, pegando o que não precisa, né? E aí fica mais difícil não cair nas tentações. Ainda mais quando chega naquele corredor de doce e de besteira, né? A gente pega mesmo, é inevitável. Então, planejar uma lista de compras, já preparar e já ir com a lista certinha
do que precisa comprar e não ir com fome, porque senão nem com lista vai ser fácil resistir às tentações, né? Uma outra dica que é super bacana é deixar as refeições prontas para a sua semana. Tirar um tempinho no final de semana, um domingo, uma meia horinha, uma horinha ali, né? Que não vai matar ninguém. Às vezes a gente perde esse tempo no celular, né? Tirar um tempo no final de semana, já preparar a comida para a semana toda, separar as porções de acordo com o cardápio, que é a primeira dica lá atrás, né? E aí você também não vai querer jogar fora alguma coisa que já está preparada para você consumir. Caso você não queira, né? Você queira burlar ali sua dieta, você vai pensar duas vezes. Você vai primeiro pensar, poxa, já cozinhei isso daqui, já preparei, já tive o trabalho, já está pronto, não vou desperdiçar. Né? O nosso cérebro faz todo esse raciocínio muito rápido. Então, a gente acaba realmente se mantendo mais no foco. E aí, a partir desse planejamento de cozinhar no final de semana, apostar nas marmitas mesmo. Né? Ter sempre à mão ali um lanche, se vai passar o dia na rua, já levar as refeições prontas. Não é vergonha nenhuma a gente ter planejamento. Tem gente que fica tímido, né? De ficar marmitando no meio da rua. Mas é a melhor saída, é a melhor coisa. A gente economiza, né? E aí já vai uma dica financeira embutida aí. E a gente não corre o risco de, na hora da fome, comer qualquer besteira ou até de não encontrar nada para comprar perto de onde esteja e ainda ficar com mais fome. Isso gerar um outro efeito no nosso organismo, né? E aí facilitar o lanche do dia a dia, né? Já saber, ter sempre à mão, na gaveta do trabalho, no carro, né? Um lanche fácil, um lanche proteico de preferência, uma barra de proteína, algumas castanhas, frutas secas. Isso ajuda demais a gente saber que não vai passar fome, né? Que se bater fome, tem alguma coisa sempre à mão. Às vezes as pessoas ficam com medo de passar fome. E isso não existe. Caso você sinta fome e não tem nada na mão, você vai achar algo lá perto, né? Sempre tem uma solução. Mas a melhor delas para a gente manter o nosso foco é a gente realmente já levar os nossos lanches e deixar um lanchinho em cada lugar que geralmente você passa ali na sua rotina. Outra dica bem legal é deixar os temperos prontos, né? A praticidade é muito importante para a gente seguir a dieta. Então, no dia que você for tirar esse tempinho para planejar e cozinhar suas refeições da semana, já faz um mix de temperos, umas ervas secas, evitar o sal, né, de preferência, mas botar uma pimentinha, umas ervinhas secas, orégano, manjericão, enfim, um mix ali bem gostoso e já deixar pronto para poder temperar as suas refeições ajuda muito. A gente geralmente tem tempo tão corrido, tudo que a gente puder facilitar é bom, né? E a última, mas não menos importante dica, a gente já falou sobre a importância de tomar água aqui, mas mesmo assim as pessoas às vezes esquecem, né? É montar águas aromatizadas. Olha que legal, final de semana, você quer uma coisa diferente, às vezes a gente tende a tomar menos água, se hidratar menos no final de semana. Então monta uma jarra de água aromatizada, né? Uma ótima ideia para bebidas refrescantes, é saudável. Você coloca fruta, pode colocar limão, pode maçã, laranja, né? Hortelã, fica ótimo. E elas ajudam também a desintoxicar o nosso organismo e você a se hidratar mais, porque elas têm aquele saborzinho ali diferente daquela água de todo dia mesmo, né? E, Léo, com essas dicas, eu acho que fica fácil, fica mais fácil, né? Na verdade, a gente se planejar e se organizar com a correria do dia a dia, para a gente manter o máximo do foco que a gente conseguir e ficar sempre em forma com o corpo e com a saúde, que eu acho que é o principal, sempre em dia. Muitas dicas interessantes aqui, Drica. Drica, vem cá, na lista de compras, o que não pode faltar para quem está querendo melhorar a sua saúde e melhorar a refeição? Ótimo, vamos lá. Lista de compras, o que é o básico? As proteínas, ovo, frango, peixe, as carnes, né? As folhas escuras de preferência, que elas ajudam a secar a gordura, a queimar a gordura corporal, verduras, legumes, né? Ovo, já falei. Dá um exemplo de folha mais escura que você está falando, que ajuda a secar. Essa dica é boa também. Rúcula, manjericão, não é folha, mas que também ajuda. Brócolis ajuda bastante. Né? Até a própria cebola também, gosto bem de brócolis. A própria cebola também ajuda. Então, são coisas que não podem faltar.
frutas, de preferências vermelhas, né? Ok, planejamento, então, fundamental. Várias dicas aqui, bem legal. Muito bom. É essencial mesmo. Para as pessoas saberem mais da Drica Toledo, pegarem mais dicas com você, qual que é o caminho? Ótimo, Léo. As pessoas podem me seguir pelo Instagram, que é @drica_toledo.fitstyle, vou soletrar, @drica, D de dado RICA, Toledo, TOLEDO, FIT style, STYLE. Então, dricatoledo.fitstyle. Lá no Instagram tem um monte de dicas, pode me chamar no inbox também, que eu ajudo quem quiser. Muito bom. Ó, se colocar no Google Drica Toledo, aparece também, porque eu já fiz esse teste, aparece lá. Aparece sim. Só dá um Google lá que dá tudo certo. Bom, Drica, obrigado demais. Semana que vem estamos de volta. Tamo junto, Léo. Obrigada a você, viu? Bota as dicas em prática, quero ver. Esse é o detalhezinho que não pode faltar. Colocar na prática. Drica, como você... mesmo. Então, buenas tardes. Buenas. Um beijo. Um beijo. Cuidando da sua saúde, com o treinador Carlos Magno. Como é que você tá, Carlão? Tudo bem? E aí, Léo, boa tarde, tudo bem, cara? Tudo na paz. Tamo aí, firme e forte. Sexta-feira. No teu caso, que é preparador físico, mais forte do que muitos de nós aqui, né, Carlão? Não é brincadeira, não. É a missão, né, cara? Então a gente não pode fazer mole, né? Então a gente tem que... Não adianta falar e não fazer, né? Tem que ter Então, a referência, né, Carlão? Tem que ser a referência. Então a gente tem que estar bem preparado para poder ajudar as pessoas a se prepararem. Senão, meu irmão, a coisa não funciona. Tá certo. Carlão, o que você preparou pra gente hoje, cara? Então, Léo, uma coisa que eu queria falar, eu tenho muitas coisas bacanas para poder compartilhar, mas infelizmente o tempo é curto. Então hoje eu vou falar uma coisa importantíssima, que eu tenho escutado muito dos médicos nesses últimos dias, nessas últimas semanas, cara. E assim, eu tenho escutado isso de vários médicos, não só de alguns, mas de muitos mesmo. E eu concordo 100% com isso que eu tenho escutado, e eu vou agregar com a questão acrescentar com a questão da atividade física. Que é o seguinte, várias pesquisas têm falado a questão da vitamina D, cara, na importância, nesse momento de pandemia, né, da importância da imunidade, para que você não venha pegar não só o coronavírus, mas adoecer e estar com a imunidade baixa. E aí eles constataram o seguinte, cara, que pessoas que têm um índice de vitamina D abaixo de 50 WIS, 50 nanograma, né? Eu não sei muito bem como é que eu vou esse termo técnico, né? Quem vai saber mais é o médico, mas pessoas que têm esse índice abaixo de 50, cara, elas estão muito mais propensas a pegarem não só o coronavírus, mas a se contaminarem mais fácil, a adoecer mais fácil, a estar com a imunidade mais baixa. E um dado interessante, quando você vai fazer um exame para poder identificar isso aí, geralmente o índice que o exame fala que está bom, ele continua baixo, cara. Então, assim, o ideal é que esteja acima de 50, entendeu? Então fizeram essa pesquisa e eu não vou saber falar certinho agora, mas assim, pessoas que estavam com aquele dado que no exame fala que é o suficiente, tem grande chance de pegar o coronavírus, né? Porque a imunidade vai estar baixa, e não só o coronavírus, mas diversos outros vírus ou doença. Então, assim, pessoas que estavam com índice de 50 para cima, muitas nem perceberam, foram contaminadas e nem perceberam, continuaram num estágio de vida normal, porque a imunidade estava bastante alta, né? E aí eu vou acrescentar, cara, não só a questão da vitamina D, que é o sol, né? E aí uma coisa que as pessoas têm voltado agora a fazer atividade física, né? Só que muitas pessoas ainda estão fazendo atividade física dentro de casa, algumas voltaram a fazer atividade física na academia. Só que aí é bom, é excelente, cara. Fazer atividade física, não importa qual seja o lugar, vai te trazer muitos benefícios.
Mas aí que está o grande problema. Como as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, esse índice de vitamina D abaixou. Uhum. Então, o que eu recomendaria agora, nesse momento? Lógico, se prevenir, se proteger, usar máscara, não ficar em ambientes com muitas pessoas, né? Mas, cara, procurar fazer atividade física, seja uma caminhada, seja a corrida para quem já corre, seja um treino funcional, não importa qual seja o treinamento que a pessoa vai fazer, mas lógico, que seja um treinamento que ela dá conta de fazer ou que ela seja orientada para poder estar fazendo esse treinamento físico, né? Mas que ela busque fazer um treinamento, cara, no momento onde ela vai estar também ao ar livre e pegando sol, cara. Então, isso vai fazer muita diferença nesse momento que a gente está passando, difícil, né? Para as pessoas estarem com a imunidade mais alta, para as pessoas estarem mais fortes. E isso vai colaborar também com a questão da ansiedade, vai diminuir muito essa ansiedade. A gente passou por esse processo de ansiedade, de ficar dentro de casa, de ficar sem poder fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Então, isso gerou uma ansiedade gigantesca nas pessoas, as pessoas aumentaram muito o peso, a grande maioria das pessoas. Então, essas duas situações vai fazer uma diferença importantíssima nesse momento que a gente está passando e vai ajudar muito qualquer pessoa, cara, qualquer pessoa. Então, isso é uma coisa que eu recomendaria para qualquer pessoa nesse momento. Poxa, mas muito bacana, hein, Carlão? Ou seja, a pessoa dá uma saidinha que é importante, tá dentro de casa tempo demais, e aproveitar e pegar um sol, que é gostoso, né? Muita gente, o brasileiro de uma forma geral gosta de pegar um pouco de sol, ainda faz uma atividade física e tá tendo, assim, sem fazer muito esforço, tá recebendo aí um aditivo para sua vitamina D para poder aumentar a imunidade. Que na realidade a vitamina D ela não é uma vitamina, ela é considerada um hormônio, né? E aí tem uma questão interessante. Aí as pessoas falam, mas eu vou tomar o suplemento, existe uma... Você pode procurar um médico, ele vai te dar uma injeção da quantidade que você precisa, de uma alta dosagem, vai suprir, mas aí tem um dado importante nisso aí. Se você absorve a vitamina D, seja por um suplemento, seja por uma injeção que você toma, que um médico te recomenda, né? E você não toma sol, essa absorção ela vai ser muito menor. Então, o sol ele vai estimular essa reposição da vitamina D de uma forma muito mais poderosa, de uma forma muito mais eficaz. Então, tem esse papel importante. E aí, associado, cara, à atividade física, caramba, a imunidade vai ficar mais alta, o metabolismo ele vai ficar mais acelerado, vai mexer com a questão da autoestima. Então, a pessoa que estava meio depressiva, ela vai melhorar. Também nesse ponto da depressão, ela vai ficar mais animada, mais disposta. Então, faz toda a diferença, cara. Isso aí eu acho muito importante. Tá legal. Tem algum horário específico que você acredita que seja um horário melhor? Então, assim, aí tem algumas controvérsias, né? Então, tem médicos que falam que deveria pegar sol nos horários que, por exemplo, no final da manhã, no meio da tarde, que são os horários mais quentes, né? Eu acredito o seguinte, cara, porque aí vai ter outros estudos que aí se eu fosse aprofundar aqui, a gente ia ficar muito tempo falando sobre isso. Mas eu acredito o seguinte, se a pessoa tirar e, vamos supor, a pessoa que tem a pele mais clara, ela não pode ficar muito tempo exposta ao sol, né? Então ela pega aí uns 15 minutos, 20 minutos, já vai fazer uma grande diferença, entendeu? E eles dizem que tem que ser exposição ao sol, 60% do corpo exposto. E aí tem muito cuidado com essa questão do filtro solar, né? Porque às vezes o filtro solar ele é tão bom, o protetor solar ele é tão bom que ele evita que você absorva a vitamina D. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então eu diria o seguinte, no meu caso, tá? Que não sou médico. Cara, eu tenho uma pele um pouco mais escura, eu posso tomar um pouco mais de sol. Eu posso estar um pouco mais de tempo exposto ao sol, de repente meia hora, 40 minutos. A pessoa que é muito branquinha, que tem a pele muito mais clara, ela deve ficar menos tempo. Mas se a pessoa souber moderar isso aí, não exceder muito, eu acho que não vai fazer mal para ninguém, umas 2 a 3 vezes na semana aí vai ser fundamental para todo mundo. E a pessoa que tem a pele mais escura tem um dado interessante também, tá? Quem tem uma pele mais escura, pessoa negra, ela precisa de tomar mais sol do que as pessoas com peles mais claras, tá?
Então tem esse dado Isso para poder absorver melhor a questão da vitamina D. Isso para poder absorver melhor a questão da vitamina D. Então, nesse momento que a gente está passando, é fundamental, cara. Isso é fundamental. Melhor do que muito suplemento, melhor do que até muitas coisas que as pessoas estão tentando fazer para poder aumentar a imunidade. Isso vai fazer muita diferença. Associou a atividade física, então, aí é um casamento perfeito. E de graça, hein, Carlão? E de graça, ainda tem isso, né? De graça, 0,800. Nossa, num país tropical como o nosso, tem que aproveitar. É verdade. Muito bom, Carlão. As pessoas querendo saber mais do Carlão, mais dicas, como é que elas fazem, Carlão? Então, tem 2 lugares que as pessoas podem me encontrar. Primeiro é o meu perfil pessoal, no Instagram, que é Carlos Magno BF, Carlos Magno, B de bola, F de faca, tá? E o segundo, especificamente para mulheres, tá? Mulheres que estão buscando um novo relacionamento, Inteligência Emocional P Mulheres, e também tem esse Instagram, que eu também dou algumas dicas na área de saúde, mas eu vou falar também mais sobre a questão emocional para mulheres aí. É isso aí. Repete aí, Carlão, só para a gente poder finalizar aqui. Os contatos? Sim. Então, vamos lá. Perfil pessoal, Carlos Magno BF. E o outro perfil no Instagram também, Inteligência Emocional P Mulheres. Tá bom? Perfeito. Carlão, obrigado demais. Semana que vem estamos aqui te aguardando, tá bom? Beleza, meu irmão. Muito obrigado também. Tamo junto. Vamos para cima. Valeu. Obrigado, Carlão. Com Deus. Dica Pet, com doutora Clara Shiratori. Boa tarde, Clara Shiratori, a nossa veterinária. Clara, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Léo, tudo certo? E com você? Tudo bem, tudo certo também, graças a Deus. Apesar do calor, da secura, e já saber que nesse quadro aqui eu vou tomar um puxão de orelha por conta dos meus pets, tá tudo bem. Toda semana é um puxão de orelha, né, Léo? Ó, só para avisar, já dei minha gatinha tá comendo o sachêzinho. Tá todo mundo numa ciumeira aqui em casa, porque os cachorros não estão ganhando, só ela, né? Só ela. E aí ela meio que sim, é lógico que é a preferência. Então Sim. Ela fica, toda vez que ela me olha, pode ter até ração lá no pratinho, ela fica miando e eu já sei que o papo é: cadê meu sachê? Cadê meu sachê? Né? Exatamente, ela não é boba não, gente. Mas, ó, pensa que não é puxão de orelha, é só aprendizado. Então, toda semana uma dica nova. Com certeza. Eu falo brincando, tem sido muito bacana para mim, então tem sido muito especial. A gente tem um carinho muito grande pelos nossos animais, né, Clara? Impressionante. Nossa, com certeza. Eu mesma sou apaixonada, muito apaixonada. E hoje eu vim falar sobre castração, Léo. Ah, tema super importante. Castrados? Então, na verdade, eu tenho criação de pastor alemão, né? Então eles eu não castram. Mas eu tô com uma vira-lata que eu preciso castrar. Inclusive, há mais ou menos um mês ela teve 7, foram todas doadas em um dia, mas eu preciso castrar, não volte a acontecer. Entendi. Não, a castração ela é super importante. Ela entra não só pela questão de controle populacional, a gente tem muito animal de rua no Brasil. E é sempre importante a gente pensar, Léo, porque tem muita gente que tem um pensamento assim, tem um amor de mãe e filho pro pet, seja o cão ou seja o gato, e aí pensa, mas eu quero um netinho. Mas aí, mas vai ser tão bonitinho, um parecido com ela. Mas aí a gente tem que pensar que uma ninhada, se você pensar um cachorrinho pequenininho, uma ninhada pode ter 4, 5 filhotes, você vai ficar com um e todos esses outros filhotes. Então, assim, a gente não tem como garantir que outras pessoas cuidem deles tão bem quanto a gente. E a gente tem uma quantidade gigantesca de animais abandonados nas ruas, inclusive animais de raça. Então, não são só os sem raça definida, os famosos vira-latinhas, que são abandonados nas ruas, animais de raça também. Então, a castração, ela vem muito importante por essa questão, porque ela ajuda nesse controle populacional, ela ajuda nesse controle do abandono também, porque reduz essa quantidade gigantesca de animais se reproduzindo desenfreadamente, principalmente animais de colônia também, e ela tem grande importância na saúde dos nossos bichinhos.
Então, a castração, tanto para fêmeas quanto para machos, ela ajuda na prevenção de várias doenças do trato reprodutor. Eu mesma tive um cachorro que teve hiperplasia prostática, que a gente fala que pode ser o estágio inicial de um câncer de próstata, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele teve esse aumento de próstata e ele era filhote. O Brutus era um garoto, assim, eu devia ter castrado ele mais cedo, mas ele foi castrado com 5 anos e ele teve hiperplasia prostática, ele parou de urinar por conta disso. E foi muito complicado, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência. Então, assim, são coisas que podem acontecer e que não tem como a gente prever. Nas fêmeas, as nossas maiores preocupações, tanto com cães quanto com gatos, a neoplasia mamária, o câncer de mama, pode acontecer sim. Quando acontece, é triste, precisa de cirurgia, precisa de tratamento e a gente pode evitar isso com a castração. Ajuda a evitar, mas não é 100%, né? Isso é importante frisar. E quanto mais cedo a gente castrar, menor a chance de desenvolver isso no futuro. Então, assim, é inversamente proporcional, né? Mas é importante castrar sempre. Se alguém está escutando e já tem um bichinho um pouquinho mais velho, conversa com seu médico veterinário. Castração é importante sempre. Então, ela ajuda bastante nessa questão. Clara, eu vejo as pessoas falando sobre essa questão da castração, e você trouxe todos os pontos que são importantes. Tem essa questão que você falou interessante, né? Eu quero o meu netinho, né? Agora, isso. Parece que evita a questão da castração pelo receio do custo. Eu nem sei se as pessoas sabem muito bem quanto é que custa. Mas hoje no mercado está na faixa de quanto uma castração? Isso vai ser complicado de te falar, porque varia muito de local para local. E principalmente com cães, isso varia de acordo com o peso do animal. Então, o ideal é você procurar uma clínica de confiança. É importante a gente lembrar que, por mais que a castração seja uma cirurgia que a gente fala com mais frequência, então uma cirurgia de rotina maior, ela não deixa de ser uma cirurgia. Então, ela tem que ser levada a sério. Então, o pré-operatório é importante, o transoperatório é super importante, então tá numa clínica de confiança, com um anestesista de confiança, isso é importante, o pós-operatório é extremamente importante, então tem que tomar cuidado com as recomendações, tem que manter o repouso necessário, cuidar dos pontinhos até a hora de tirar, e depois é só viver feliz e alegre. Você trouxe um ponto importante também, porque outro dia uma pessoa me procurou, já tem um tempo, e falou assim, eu castrava com fulano de tal. Ele castrava em casa. E ele castrou um cachorro meu lá. Então isso é perigosíssimo. Porque tem risco de contaminação, né, Léo? Então, assim, é uma cirurgia, principalmente para fêmeas. No caso de fêmeas, a gente abre o abdômen. Uhum. Macho, quando ele tem algum testículo que não tenha descido também, algumas vezes a gente tem que abrir o abdômen também. Então, é uma cirurgia que tem risco de contaminação. Então, o centro cirúrgico é o local mais adequado para isso ser feito. Um local apropriado, higienizado, com profissionais preparados. Então, não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer e tem que ser levado a sério. Um outro ponto que eu falei do câncer de mama, mas eu esqueci de falar o segundo ponto, que é importante, chama piometra, que é uma infecção no útero, acontece principalmente com cães, nem tanto com cadelas, nem tanto com gatas, mas que é muito grave também. Pode gerar uma infecção generalizada e ela pode virar óbito por conta disso. E nem sempre tem sinal clínico. Esse que é o pior. Então é sempre bom ficar atento. A gente tem partido... também... Desculpa te interromper. Também é importante a gente pensar assim, que a castração é uma coisa planejada. Então você pegou um gatinho, você pegou um cachorrinho, você sabe que você vai começar a vidinha dele ali fazendo a vacinação, o protocolo vacinal, e você já sabe que quando chegar ali nos seus 5, 6 meses ele vai ter que ser castrado. Então você já consegue planejar financeiramente, se a questão financeira for um problema, e a maioria das clínicas divide o valor. Então, assim... É complicado, às vezes tem gente que acha o custo um pouco alto, eu particularmente acho, pelo menos os lugares que eu acompanho, eu acho um valor justo para a seriedade do procedimento e todos os cuidados que precisam estar envolvidos, mas eu acho que dá para se planejar.
E assim, às vezes não consegue fazer agora, mas você já sabendo o que precisa fazer e a importância, você consegue juntando, vai juntando um pouquinho todo mês, para chegar na hora e você quiser pagar à vista, ou divide, conversa com o veterinário, explica direitinho a situação que às vezes dá para chegar num consenso. E vale a pena, né? Porque eu acho que o que eu ia dizer é exatamente sobre essa questão do planejamento. Ou seja, a partir do momento que eu quero ter um animal, vou trazer um pet para minha casa, eu preciso entender que existe um investimento financeiro, não é só trazer um animal e colocá-lo lá. Exatamente. Você tem custo com banho, tem custo com vacina, tem custo com visitas ao veterinário, ração não é barata. Eu tenho Não é. gasto mensal aqui na Vermelho, casa de R$500, viu, Clara, por mês. é. Então é um gasto alto, é um investimento mesmo. Não, e assim, gente, pode adoecer. Não é Tamagotchi. Ele pode adoecer. Ele pode adoecer e pode te pegar de surpresa. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ele pode vir a adoecer. E aí você vai precisar levar no veterinário e o ideal é que você leve num lugar de qualidade. Então, eu acho que assim, é um tipo de decisão que não pode ser feita de forma impulsiva. A gente tem que pensar muito bem, a gente tem que preparar o nosso lar, principalmente para gatos. Isso eu vou deixar essa dica para uma próxima vez. Mas a gente tem que preparar o ambiente e a gente tem que estar preparado para todas essas questões. Amor é muito importante, dar amor e carinho é muito importante, é fundamental. Mas não tem como manter só de amor e carinho, infelizmente. Então tem que ter esses cuidados mais específicos pensando na saúde deles e qualidade de vida para viver muito tempo aí com a gente. Muito bom, são parceiros fantásticos, vale a pena esse investimento, merecem com certeza, com certeza. Clara, muito obrigado. Para as pessoas terem acesso a mais dicas, mais informações com a Clara Shiratori, como é que elas fazem? Quem quiser saber mais sobre gatinhos, é só entrar no Instagram, @gataria com T's. Eu posto várias dicas, tiro dúvidas sobre assuntos mais comuns e dúvidas mais. Se quiser ajudar animaizinhos em situação de vulnerabilidade, é só entrar tanto no Instagram quanto no Facebook, @caminhada solidária. É caminhada só que com cão na frente. Lá a gente também posta algumas dicas, mas a gente está precisando de ajuda, então quem puder ajudar, é só entrar lá e entrar em contato com a gente. Muito bacana, o trabalho de vocês é demais. Um dia vamos ver se a gente separa um programa para você poder falar bastante do Caminhada aí, que faz um trabalho muito bacana na sociedade. Tá bom? Clara, obrigado e obrigado. Ótima quarta-feira para você. Semana que vem tem muito mais. Obrigado, fica com Deus. Obrigada a vocês, obrigada pessoal. Até quarta-feira que vem. Saúde de Rocha, com doutora Carolina Rocha. Boa tarde, doutora Carolina Rocha. Ei, Carol, como é que você tá? Boa tarde, como é que tá essa quarta-feira? Oi, Léo, tudo bem? Boa tarde, tá tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Antes da gente entrar na dica do dia, me diz como é que tá essa questão da pandemia, o coronavírus aqui em Brasília, como é que tá tudo isso, hein, Carol? Você que tá no front, está diante da batalha ali. Léo, eu sempre vejo com bastante esperança e com bastante otimismo, né? Eu acho que a situação ainda está delicada, mas o fato de ter reaberto, isso dá uma respirada, as pessoas saem mais de casa, mentalmente isso é melhor para as pessoas, mas o que eu sempre falo, saia de casa com prudência. Use a máscara, lave as mãos, use álcool gel, quando voltar, lava tudo direitinho. E vamos tentar conter essa disseminação, né? Muito bom. Muitos casos de pessoas sendo curadas, né, Carol? Muitos, Léo. 85% das pessoas evoluem com o que a gente chama de forma benigna. Eu acho uma palavra muito forte para falar de qualquer tipo de doença, né? Falar que, enfim, gripe ou encravada, nada é benigno. Isso repercute de alguma maneira na nossa vida. Mas forma leve, né, que fica um quadro mesmo de nariz correndo, nariz entupido, tosse, dor de cabeça e forte, dor de cabeça forte, dor no corpo, mas não necessita de internação hospitalar. Então é um número alto, é um número bom, né? 85% de casos leves assintomáticos e os outros 15%
Tem muita gente que recebe alta também, passa dias ruins, mas que volta para casa. Muito bom. Muito bom. Esse tempo vai passar, a gente vai sair daí melhor. Deus quiser. É isso que a gente tem que pensar todo dia, Léo. Vai passar, viver um dia de cada vez. Não é fácil. Se a gente começar a pensar um monte de coisa lá no futuro, enfim, emprego, escola, como é que vai ser essa nova frase que é o novo normal, acho que não. Respira fundo, né? Pensa um dia de cada vez. Vamos matar um leão por dia e vai dar tudo certo no final. Ah, vai dar sim, vai dar sim. Carol, o que você preparou pra gente hoje? Léo, hoje eu vou puxar um pouquinho a sardinha para neurologia. Falei muito pouco de neuro até hoje, né? E Verdade. é uma especialidade que ouso dizer que é rara. Na minha turma de faculdade eram 100 alunos e apenas 2 fizeram neurologia. Então acho que vale a pena falar um pouquinho sobre ela. Sempre que a gente fala, tem um amigo médico, um vizinho, ou os próprios pacientes, os ouvintes, eu tenho meu cardiologista porque eu sou hipertenso, eu tenho meu endócrino porque eu sou diabético. É difícil alguém ter o seu neuro para chamar de seu. Então, eu queria falar... É difícil, é difícil confessar. Ou não, e é até um assunto legal isso que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho o que o neurologista faz, qual é a área de atuação do neurologista e as principais doenças que o neurologista acompanha e os principais sintomas, para caso alguém tenha algum sintoma diferente e queira procurar um neuro. Então vamos lá, a neurologia é a área da medicina que toma conta das dores de cabeça, que são as enxaquecas, cefaleias tensionais. Tem mais de 150 tipos de dor de cabeça, eu vou falar essas duas que são as mais comuns. O neurologista é quem cuida de paciente com Parkinson, pacientes com Alzheimer, pacientes, que mais? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Não é incomum a gente atender no consultório pacientes com ansiedade, depressão, tem um pouquinho de preconceito de falar, eu vou no psiquiatra é médico de louco, e não é nada disso, né? Eu acho que a gente não tem que taxar ninguém, não tem que ser nada pejorativo, a gente precisa de ajuda, seja para dor da alma, que é quando você tá aí triste, enfim, ou passando por algum problema, e para as dores físicas também, né? Então, essas são as principais doenças que a gente toma conta, dor de cabeça, AVC, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, e os principais sintomas dessas doenças são dor de cabeça, esquecimento, tremores, perda de força, sensação de formigamento. Então, esses são sinais que, se você estiver apresentando com frequência, vale a pena você conversar com o neurologista. Sensação de formigamento em que parte do corpo, Carol? Léo, em qualquer parte do corpo. Tem gente que tem, por exemplo, pacientes diabéticos, eles têm muitas manifestações neurológicas, como ficar formigando a mão, formigar o pé, que a gente chama de formigamento em bota e luva. Tem pacientes com outras doenças neurológicas que têm formigamento em um lado do corpo, algumas enxaquecas dão formigamento, outras doenças, como esclerose múltipla, dão formigamento. Então, tem uma série de doenças que dão esse sintoma comum, né? E que precisa ser avaliado pelo neurologista. Uhum. Carol, me diz aqui, algumas pessoas, por exemplo, não vão procurar um médico no caso de uma enxaqueca. Às vezes a enxaqueca não é algo tão grave, mas se tornou comum. Tem pessoas que começam a ter enxaquecas uma vez por semana. E pegaram uma dica de remédio aqui, uma dica de remédio ali, eles entenderam que se deitar e dormir normalmente passa. Tudo bem esse caminho, ou o ideal começou a ter uma constância de dores de cabeça mais fortes, mas ali que ele está entendendo que seja uma enxaqueca, às vezes ele não sabe nem muito bem qual é o diagnóstico, ele já deveria estar procurando o neuro. Léo, eu acho fundamental procurar o neuro por muitos motivos. Às vezes o paciente está ali, no entendimento dele é uma enxaqueca, mas às vezes você vai investigar, tem alguma coisa mais grave acontecendo, né? Dor de cabeça é uma coisa muito ampla. Tumores podem dar dor de cabeça, aneurismas podem dar dor de cabeça, infecções podem dar dor de cabeça. Então, tem muitas coisas graves que precisam ser avaliadas.
Então, às vezes o paciente está lá, a dor vai piorando, ah, não, é porque estou com sono, enfim, ele vai atribuindo a outras coisas e quando chega a situação está um pouco mais grave. Eu acho que é sempre válido ter a opinião do especialista, ter um diagnóstico estabelecido e se cuidar. É impressionante como um paciente diabético, quando você faz o exame da ponta do dedinho dele, dá uma glicemia de 300, ele fica super preocupado com aquilo, a família inteira fica muito engajada no tratamento daquilo, e quando ele fala que está com dor de cabeça, acho que como não tem nada palpável, como ninguém está olhando e vendo, igual pressão alta, média pressão está 200, está 180 por 100, 18 por 10, a pessoa fala, ai meu Deus, estou com a pressão alta, né? E ela toma remédio, porque objetivamente ela está vendo um valor ali. E quando é a dor, é o que eu sempre falo, a maior dor que eu tenho é a minha, a maior dor que você tem é a sua. E a gente tem que respeitar que a sua dor é a maior dor que existe, né? E aí o outro olha e fala, ah, tá com dor de cabeça de novo, ah, tá com enxaqueca de novo. A sociedade não acolhe muito, né, a dor do outro. A pessoa fica lá, não vai passar, e não passa e acontece isso, cronifica, começa a tomar remédio por conta própria, ou quando vai ter que tomar remédio, vai ter que tomar remédio um pouquinho mais forte. E é isso, acho que as pessoas têm que valorizar o que elas não veem, mas que elas sentem, né? Muito bom. Até em cima do que você trouxe na semana passada, então acho que vale até a gente lembrar, você falou assim, brincando, mas algo muito sério, foi hashtag não fique em casa. Uhum. Se você tem alguns sintomas que começaram a se tornar repetitivos, está chamando a tua atenção, não é hora de ficar em casa, pode ir ao médico, a princípio existe toda uma segurança ali sendo construída para que a pessoa possa entrar, ser atendido e sair dali para melhor, né, Carol? Com certeza. E posso pontuar algumas coisas interessantes de dor de cabeça que você precisa ir ao médico. É o que a gente chama de red flag, são as bandeiras vermelhas. Paciente que começa a ter dor de cabeça após os 60 anos, ele precisa passar por uma avaliação médica. Paciente que está com dor de cabeça e febre. Paciente que tem diagnóstico de alguma imunossupressão, HIV, por exemplo, transplantados, uso de alguma medicação, que começam a ter dor de cabeça, precisam ser avaliados. Outra situação, o paciente já tem diagnóstico de enxaqueca e a dor começa a mudar de característica. Ele começa a ter uma dor que antes era tipo queimação e agora está latejando, uma dor que antes ele tinha uma vez por semana e agora está tendo todo dia. Essa dor com mudança do padrão, com mudança de característica, ela precisa ser avaliada. E as dores de cabeça persistentes diárias. Paciente que acorda com dor, dorme com dor, e as dores de cabeça que despertam o paciente. Estou dormindo, deu 2 horas da manhã, eu acordei por causa da dor de cabeça. É outro sinal de alarme. Tem pessoas que acordam com a dor. Isso. É diferente, Léo, por exemplo, acordar com dor de cabeça. Por exemplo, 6 horas, meu despertador tocou, eu acordo, tô com dor. É uma situação. Agora a situação, tô dormindo 2 horas da manhã, eu acordo por causa de dor de cabeça. Isso a dor de cabeça me despertou. Isso. Não fala, vou voltar para a cama que vai passar. Calma, procure ajuda médica. E outra situação também muito importante são as dores de cabeça com início da dor, ou com o pico da dor no início. Então a gente está aqui tranquilo, conversando, e de repente eu tenho uma dor que ela já começa a pior dor da vida. Uma dor que se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10, veio 10. É uma dor que, pico da dor no início da dor é sinal de alarme também. É muito interessante. Você falou que tem quantos tipos de dores de cabeça, Carol? Mais de 150. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, aqui atrás da minha biblioteca que tem a classificação internacional. Ah, tá aqui, ó. Ai, gente. É muita coisa. Tem um livro só de dor de cabeça, que é a classificação internacional das cefaleias. Tem mais de 150 tipos descritos. A cefaleia, que pouca gente usa esse nome, mas como
como me parece que vem crescendo essa questão da dor de cabeça, está começando a se tornar mais comum, até a nomenclatura, né? Você fala, é o nome científico para dor de cabeça? É o nome bonito, né? A gente inventa cada nome, é o nome técnico de dor de cabeça. É cefaleia. Muito bom. Ok, Carol, obrigado demais. Muito boa essa dica. Então, você que está em casa, está ouvindo, preste atenção. Se precisar, nem que seja por precaução ou para se antecipar no tratamento, procura um neurologista, vale a pena. Carol, para as pessoas terem mais informações, eu acompanho lá no Instagram, seu Instagram, se posta muita coisa sobre cefaleia, dor de cabeça, tem muita coisa bacana. Passa o endereço aqui para o pessoal, como é que o pessoal vai poder saber mais da doutora Carolina Rocha? Ó, o Instagram é doutora.carolinarrocha, DRA.carolinarrocha, e tem muita coisa no site também, que é www.salpe.com.br, SALPE, salpe.com.br. Tá meio paradinho lá, eu tô com a vida meio corrida, não tô conseguindo postar e ajudar tanto quanto eu gostaria, mas se alguém precisar de alguma ajuda, me manda um direct e daqui a pouco eu vou voltar com força total para lá, mas o tempo tá meio pouquinho, mas eu vou conseguir conciliar sim. Mas o pouquinho que tem lá tá muito bom, porque eu tenho acompanhado aqui. Tá bom? Que eu faço questão de eu mesma, eu escrevo, não é nenhuma agência que faz isso por mim, e eu faço questão de escrever de uma maneira que a pessoa entenda, sem termo técnico, mas eu tirar um final de semana para dar uma atualizadinha lá, pode deixar. Tá bacana. Carol, muitíssimo obrigado, uma ótima tarde para você, semana que vem estamos de volta, tá bom? Léo, obrigada, um beijo, ótima quarta-feira. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Amém. Momento Faculdade Processos. Dicas para concursos e OAB com a professora Claudine Fernandes Araújo. Boa tarde, professora Claudine, no nosso momento da Faculdade de Processos. Seja bem-vinda, professora Claudine. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, nossos ouvintes. Como é que tá, professora? Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem. Estamos indo firmes aqui, não parando nunca, porque a gente não deve parar nunca. Verdade. Eu estou sabendo que já iniciaram as matrículas na Faculdade de Processos. Aliás, semana que vem já retomam as aulas, é isso? Semana que vem já retomamos as aulas. Nossos cursos online para concursos estão aí firmes e fortes, porque, aliás, nós temos muitas novidades, né, Leonardo? Muitas novidades vindo por aí. Senado, TJ, mas isso a gente vai ficar para outro dia. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, é uma dica, mas é mais do que uma dica, Leonardo. Vamos aproveitar aí que nós estamos com o edital aberto para agente da Polícia Civil, né? E o concurso para escrivão, né? Que não houve a prova. Então ele está parado, mas ele vai acontecer, certo? E todo mundo, quando pensa no concurso, pensa no estudo. Ah, vou estudar, vou começar a estudar, vou começar a fazer o curso. Ótimo, está certíssimo. Concurso da Polícia Civil, as inscrições começam agora no próximo dia 18 de agosto e as provas objetivas e discursivas, 18 de outubro. Mas aí acabou o concurso, Leonardo? Não. E é isso que eu quero falar hoje. Sobre o TAF. Bacana. É a prova de capacitação física. Que ninguém pensa, Leonardo. Infelizmente, nós já tivemos algumas dezenas de alunos que passaram super bem na prova objetiva, na prova subjetiva, tanto para a gente quanto para delegado. Chega na minha mesa, que você sabe que minhas portas estão sempre abertas. Professora, passei super bem classificado e tal. E o TAF? Não, mas o TAF é só daqui 6 meses. Leonardo, não é assim.
O TAF para o concurso da Polícia Civil, de agente da Polícia Civil agora, que as inscrições começam agora 18 de agosto, a prova está prevista para 5 e 6 de junho de 2021. Está longe, professora? Não. Todos os candidatos têm que se preocupar em começar a treinar agora. Professora, eu sou malhadora, eu faço crossfit, eu faço corrida, eu participo de maratona. Não é a mesma coisa, Leonardo. Veja bem, nós temos na prova teste dinâmico de barra, que é para homem, né? O dinâmico, ele vai subir e descer. Não vai dar para eu mostrar, né, nem o ouvinte, mas, bom, barra todo mundo sabe mais ou menos como é. Para o homem, ele tem que subir e descer. Para a mulher, barra chama estático, que só sobe e segura e fica um tempo. Né? Uhum. Para o homem, ele tem que fazer um mínimo de flexões, a mulher tem que fazer um mínimo de tempo. Mas é só isso? Não. Por exemplo, na hora que você sobe na barra, o homem que vai subir e descer, se ele resolve subir com os pés encolhidos, ele não pode resolver na terceira flexão soltar a perna. Ele já perde. Como se fosse impulso, não pode. Impulso, então, aquele que faz... você sabe que você faz barra, né? Então, você vai subir e você chuta o pé para frente. Perdeu. Pronto. Então, são algumas dicas que, mesmo para aqueles que malham, é necessário ter um especialista em TAF. Tá? Bom, tem a flexão abdominal. Todo mundo sabe, né? Aquela inteira, sabe? Que você desce inteiro, sobe inteiro. Mas tem um jeito de colocar o braço e eles pensam em absolutamente tudo. Então, não é só é também, né? A preparação física, de você ter fôlego, de você dar conta de fazer, porque tem um mínimo, tá? Olhando no edital, você vai ver lá todos os... tantas flexões você faz 50 pontos, 60 pontos, até 100 pontos, tá? Você tem que, pelo menos, fazer o mínimo para não ser eliminado. Lembrando que você tem que fazer, do total dos 5 exercícios, 60% no mínimo. Só que essa prova não é classificatória. Essa prova é eliminatória. Bom, aí a gente tem um tal de meio sulgado. Sabe o que é meio sulgado? Esse é dolorido, eu sei qual que é, professor. Esse você sabe qual é o dolorido. Então, mas olha só, você tem que começar em pé, agacha com a mão e estica depois a perna para trás. Mas você tem que começar em posição de sentido. Na hora que você agachar, tem que ir junto. O joelho tem que ficar entre os braços, não pode ficar fora. E o esticar da perna tem que ser completo. Quer dizer, são detalhes que a pessoa fala assim, pô, mas eu vou dar conta de fazer vários e vou passar. Não, tem que fazer vários no menor tempo possível e certo. E isso toda a pressão do universo nas costas ali. Que está, né, antenada, que tem experiência, que vai poder passar isso para você. E agora inventaram um tal de shuttle run. Ixi, eu não sei, esse eu shuttle não. run. Shuttle run. Que eles colocam 2 cubos, né, 2 objetos, você corre, pega um objeto, volta correndo, deixa o objeto de volta, volta lá, pega o outro objeto, volta e deixa sem cair. Certo? Eles fizeram-se uma marca para você fazer 100%, 7 segundos. É uma marca muito para homem, né? Muito acima, realmente, tem que ter muito treino. E essas dicas, se você coloca o cubo em pé, o primeiro, o segundo você tem que colocar em pé. Mas normalmente a pessoa corre e coloca e continua correndo, porque vai tentar parar, não consegue, e o cubo não pode cair.
Então, ou seja, não é só você ter fôlego, não é só você ter o treino físico, como se fosse uma atividade física, não é. É muito além do que isso, né? E há processos também preocupada com isso. Bom, aí você também tem a corrida, tá? Ah, professora, a corrida é fácil. Bom, nós infelizmente tivemos um aluno que já era agente, fez um concurso para delegado, passou assim na prova objetiva e subjetiva muito bem, porque ele vinha estudando há muitos anos, ele passou para agente, o objetivo dele era sempre ser delegado. Então ele era forte, malhado, já tinha feito um TAF antes. Então ele estava super confiante, mas ele... Leonardo, não fez o aquecimento direito, não deu conta de terminar, deu cãibra. Não deu conta de terminar a corrida. Um homão, entendeu? Atleta, forte, malhador, já era agente. Então não é brincadeira, nós temos que preparar intelectualmente, emocionalmente e fisicamente para qualquer concurso das carreiras policiais. Então essa é a minha dica, comece a treinar hoje. Mas comece a treinar, não é, vou começar a correr no parque, não. Comece a treinar específico para a Polícia Civil. Específico. Por quê? Você já começa a aprender aqueles exercícios específicos do modo certo. E fora, né, Leonardo, que exercício ajuda tanto para quem está estudando, fica tantas horas sentado, seja de frente para o computador, seja lendo, fazendo exercício. Então, exercício, provas, né? Questões de provas. É muito importante sair, fazer, né, o exercício físico, se preparando. 1 ano é muito? Não, gente. Principalmente para quem ainda não tem condicionamento físico. Mas não vai assim, então eu vou entrar numa academia. Não, gente, começa a preparar especificamente. A Processos Concursos tem um curso para tanto agente quanto escrivão da Polícia Civil e para as carreiras policiais em geral, tá? Mas vamos focar aqui no agente da Polícia Civil, o curso completo da parte teórica, e nós temos um professor maravilhoso, que é o professor Quito, que já tem 26 anos de experiência. Inclusive, hoje, Leonardo, vai ter uma live às 19 horas com o professor Quito, que tem 26 anos de experiência, já aprovou mais de 4.000 alunos no TAF, tá? Ele vai fazer uma live hoje às 19 horas no YouTube, da Processo Concurso. Você clica lá, Processo Concurso, que ele vai estar lá tirando dúvidas, e ele é nosso professor, o pacote dele online, né, que são as dicas dele online, estão lá, mas nós também oferecemos com ele, tanto o curso online, como presencial, um acompanhamento personal, que ele também faz, porque, Leonardo, imagina você passar na prova objetiva, na prova subjetiva, que é muito difícil, bastante concorrida, e você chega no TAF. Ou você também, imagina, você deixa para treinar o ano que vem. Não, começa hoje. É aquela historinha, né? A gente colhe o que a gente planta, e a gente planta hoje. É agora, neste momento. Claudine, eu sei, se ele começar agora, ajuda para o estudo dele, mesmo teórico, porque ele vai estar oxigenando o cérebro, vai sair um pouco de casa, alonga, fisicamente libera é bom, para a cabeça dele é bom, emocionalmente é bom, e vai estar preparado já especificamente para a prova que ele vai estar fazendo na polícia. Então ele ganha 2 vezes, né? É uma prova e decisiva, eliminatória, é uma prova eliminatória, elimina você do concurso. E não adianta você querer fazer 60%, você tem que treinar para fazer o máximo que você puder, entendeu? Então, é necessário que comece hoje. Aproveitem hoje, você também, Leonardo, quero te convidar para assistir a live hoje,
todos os nossos ouvintes, tá? E para pegar todas as dicas, tirar todas as dúvidas, né? Com o nosso professor Quito, que é especialista em TAF. Especialista. Muito bom. Acho que essa live aqui, para você que está mirando aí o concurso para carreiras policiais, imperdível pegar algumas dicas de graça aqui com um professor desse especialista nesse assunto. E não é brincadeira, hein, professora? Eu conheço. Não é brincadeira. Um concurseiro que passou para a Polícia Civil, isso no último concurso que teve, e ele esbarrou justamente no TAF. Ele esbarrou na corrida. E aquilo mexeu com ele emocionalmente. Eu não sei como é que ele está hoje, mas a última vez que eu tinha falado com ele, ele estava para desistir de fazer concurso público por conta disso. Olha só. Pois é, porque a pessoa pensa, não, eu vou fazendo por partes, eu tenho que passar na prova objetiva e subjetiva, porque é agora, em outubro, né? Teoricamente, é agora em outubro a prova. Então, a pessoa pensa assim, não, eu vou começar... Não, gente, você pode treinar 1 hora por dia para o TAF, né? Não vai atrapalhar o seu estudo, muito pelo contrário, vai ajudar o seu estudo. Muito Tá bom. certo? Perfeito, professor. Então, você que está para a polícia, 19 horas, hoje, hein, pessoal? Lá no YouTube da Faculdade de Processo. Na verdade, é na Processos Concursos, né? Não é isso? Processos Concursos. Processos okay. É só digitar lá no YouTube, que aí vai aparecer, e ele, a partir das 19 horas, vai ter essa live. Vai ter essa live. Inclusive, quem assistir vai estar... ele parece que vai ter... Parece não, vai ter... um desconto especial para o curso completo da Polícia Civil. Quem tiver lá vai ter um cupom específico que vai ser anunciado na hora da live. Curso completo, com preparatório para a prova objetiva, subjetiva e vai incluir aí o curso do TAF, online, por enquanto. Bom demais, professora Claudine, bom demais. Você que está mirando esse concurso, ó, não pode perder de jeito nenhum. Professora, para as pessoas terem acesso a mais informações da Faculdade de Processo, de todo esse trabalho que vocês estão fazendo, como é que a pessoa faz? Olha, elas podem acessar o nosso site, tanto processos.com.br, né? Acessar as nossas redes sociais também, Faculdade Processos _, Processos Concursos, e podem também acessar o meu Instagram, Claudine Fernandes de Araújo. E nós estaremos lá para atender de Araújo, todo mundo. Tudo junto, Claudine Fernandes de Araújo. Junto, Claudine Fernandes de Araújo. Muito bom, muito bom. Professora, obrigado. Semana que vem estamos de volta. Semana que vem estamos de volta. E, gente, não esqueça, hein? O TAF faz parte do concurso, parte importante, eliminatória. E vamos em frente, malhar com saúde, perseverança, ação, e não deixa essa pandemia pegar vocês, não. Vamos embora. Em casa mesmo, a gente... Vamos estudando, treinando, malhando e sorrindo, que o tempo está passando e a gente não pode perder tempo nenhum. Maravilha. Obrigado, professora. Beijo grande. Fica com Deus. Obrigada, Léo. Momento Você Escolhe o que Planta, com Vanessa Ávila. Vanessa Ávila, boa tarde, Ivan, boa tarde, João, essa parceria aí, Vanessa Ávila e João, tudo bom, Ivan? Boa tarde. Boa tarde, Léo, aqui tudo jóia, graças a Deus, e vocês, como é que vocês estão, tudo certo? Tudo certo, Ivan, graças a Deus, tudo jóia, o programa está começando a ter uma audiência interessante, a gente já teve até ouvintes aqui, dando alguns feedbacks, muito bom, então, ó, as dicas de cada um de vocês cada vez mais valiosas e alcançando cada vez mais pessoas. Bacana. Ai, que bom, Léo, fico feliz. Acho que a gente prepara com tanto carinho, né, e com tanta preocupação em trazer alguma coisa que possa realmente ser útil, então ter o retorno significa que a gente está indo no caminho certo. Muito bom, fico muito feliz. Muito bom. Van, o que você preparou para a gente hoje? Então, hoje eu preparei um assunto mais voltado para vendas, que eu acho que pode ser um assunto bacana, baseado inclusive numa experiência que eu vivi. Vamos falar hoje sobre foco no foco do cliente. O que aconteceu? Acho que tem umas 2 semanas, mais ou menos, eu precisava comprar pijama. Até uma história engraçada, assim. E aí eu fui a uma loja já
já era uma venda certa, porque eu já entrei lá precisando do produto. Eu estava olhando, né, só para escolher ali o que eu ia comprar. E a vendedora começou a conversar comigo e ela viu, obviamente, né, minha barriga e falou, o que você tá procurando? Eu falei, eu queria comprar pijama. Então ela começou a me mostrar uns pijamas, umas camisolas de grávida, para grávida. Só que as camisolas para grávida, os pijamas para grávida, tem um estilo um pouco diferente do meu estilo. Não julgando, mas assim, é um estilo mais senhora, uma coisa, né, mais... E aí eu comecei a olhar e falar, putz, nada a ver isso aí comigo. E aí eu pegava algumas assim que eu gostava, que já é mais no meu estilo, e ela, essa aí não vai te servir. Essa aí não serve. Não, essa daí não dá pra você. E eu comecei a ficar profundamente irritada, porque ela tava me mostrando coisas que não era o que eu queria. E aí, lá pelas tantas, eu me irritei completamente. Eu falei, tá bom, obrigada, e fui embora. Quando eu saí de dentro da loja, eu falei, cara, tá todo mundo reclamando que pandemia e que tá difícil vender isso e aquilo, e essa pessoa acabou de perder uma venda que era uma venda certa. O que aconteceu? E eu percebi que, assim, o foco dela estava baseado no modelo mental dela, do que ela acha, né, do que a maioria das pessoas acham que é certo para a condição de uma mulher grávida. Só que eu sou diferente, eu tenho um estilo diferente, uma personalidade diferente. E aí, se ela tivesse parado para investir, Léo, 2 minutos em conversar comigo, em falar, mas como que você costuma utilizar? Qual que é o tipo que você costuma usar? Como que você estava buscando e tal? Eu acredito que teria sido muito mais simples, porque ela teria entendido, ela teria trazido uma que eu já uso, mas só que um tamanho maior, para minha barriga caber lá dentro, porque o resto do meu corpo tá igual, e eu teria comprado. E então, assim, qual que é a sacada, sabe? É que muitas vezes a gente, na condição de vendedor, por a gente já trazer uma bagagem muito grande, de muito tempo, ou por falta de experiência, a gente acaba tendo um foco baseado naquilo que a gente acredita que é certo, baseado naquilo que aquele treinamento mais engessado nos direcionou. Quando a gente precisa estar atento ao cliente, à pessoa. E como que a gente faz isso? Isso só é possível ser feito por meio do relacionamento. Você tem que estar disposto a investir um tempo naquela pessoa. E isso, Léo, vai depender do tipo de venda. Então, se você vende ali uma coisa no varejo, uma loja de shopping, alguma coisa mais pontual, de repente, esse tempo que você vai investir são 2, 3 minutinhos batendo um papo ali com a pessoa, fazendo algumas perguntas, qual que é o estilo, o que ela está procurando, e podendo oferecer aquilo que vai ser aderente, né, ao gosto dela. Se você vende algum tipo de serviço ou projetos maiores, você vai precisar investir mais tempo, porque você vai precisar fazer uma venda mais consultiva. Tem um estudo que fala que o cliente, ele compra normalmente no 7º toque do vendedor. Então, assim, dependendo da grandiosidade da venda que você vai fazer, você vai precisar fazer 7 reuniões com essa pessoa. Você vai precisar investir tempo, sei lá, reuniões de 1 hora, 1 hora e meia, envolver outras pessoas. Vai te dar mais trabalho, mas lá na frente vai te ajudar muito no momento do fechamento, porque você vai estar entregando exatamente aquilo que a pessoa precisa e não aquilo que você imagina dentro da sua cabeça que é a solução para aquela pessoa. E isso, Léo, eu até estendo não só para quem é comercial, mas assim, para várias profissões, me vem várias coisas na cabeça. Então, eu sou gestor, e eu tenho ali uma equipe de 5, 10 pessoas independente. E eu percebo que, poxa, nossa equipe poderia estar entregando mais, poderia estar mais produtiva. E sabe, eu faço aquela reunião semanal, toda segunda-feira, a gente conversa como é que foi a semana anterior, qual que é o plano para essa semana, o que cada um vai fazer. Pô, tô fazendo tudo direitinho. Tá, e tá mesmo fazendo tudo direitinho, porque isso é uma parte fundamental do processo da gestão.
Mas será que você verdadeiramente conhece cada um de maneira individual da sua equipe? Quais são as motivações dessas pessoas? Quais são as dores dessas pessoas? Se essa pessoa está passando um momento desafiador na vida dela e, de repente, o trabalho está em segundo plano naquele momento, mas, pô, é uma pessoa que sempre foi produtiva, é só um período. Então, assim, a gente precisa querer investir, a gente precisa querer, é uma atitude que vem de dentro para fora. Eu preciso querer estar com a pessoa, querer me relacionar com a pessoa, querer ouvir, querer perguntar. Isso acontece muito, por exemplo, com médicos. Às vezes a pessoa chega lá, né, no médico, sei, de repente chega num psiquiatra com uma queixa enorme por problema de sono. Eu tô com uma insônia, não consigo dormir, minhas noites são terríveis, eu tenho pesadelos, e aí o psiquiatra vai lá e receita, então tá bom, vou te dar um remédio para você dormir. Vai ajudar? Vai. A pessoa vai dormir porque ela vai estar sendo medicada. Agora, o ser humano é muito mais que isso. Nós não somos só a matéria. Nós somos sentimentos, emoções. Então, assim, será que esse médico não teria que ter feito algumas perguntas? Tá, mas você não está dormindo desde quando? Alguma coisa aconteceu na sua vida? Alguma coisa muito desafiadora? Você está ansioso? Tem alguma coisa que está por acontecer? Para você entender o todo. E não só aquele pedaço, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de entender quem que é aquela pessoa que está na nossa frente, independente se essa pessoa é o meu cliente, se essa pessoa é o meu paciente, ou se essa pessoa é um membro da minha equipe. E até eu frequento um salão de cabeleireiro, então um exemplo simples. Eu frequento esse salão há muito tempo, só que lá eu só faço minhas unhas. E aí eu pedi para as meninas, eu falei, olha, quando a minha manicure voltar, me avisem. E quando saiu o decreto de poder abrir os comércios e tudo mais, elas começaram a me mandar um monte de promoção por WhatsApp, de cabelo e de outros procedimentos. E aí eu falei, cara, eu nunca nem fiz nada disso lá, por que elas estão me mandando isso? Sabe aquele marketing de massa? Que às vezes ele até pode ser positivo, acho que a gente tem que refletir caso a caso, mas que em muitos casos ele é tão negativo, ele prejudica tanto a imagem, porque eu já fiquei assim, pô, tô recebendo aqui um monte de coisa e não era isso. E eu avisei elas. Então, assim, é muito importante a gente olhar pelo ponto de vista do nosso cliente. Por isso que é foco no foco do cliente. Então, e não no foco daquela bagagem que eu já trago comigo e daquilo que eu acho que é certo para aquela pessoa ou para aquele projeto. Por isso que é tão importante você querer, de fato, investir esse tempo. Eu sempre ouvi muitas pessoas falando, por exemplo, profissionais de TI, né? Aí as pessoas falam, eu sou tão tímido, eu tenho muita dificuldade com relacionamento, então eu preferi escolher essa profissão onde eu vou trabalhar mais sozinho, onde eu vou poder trabalhar sozinho, não preciso lidar com pessoas. Gente, para viver tem que lidar com pessoas, não tem jeito. E se você é de TI, a maior parte do seu tempo você vai estar trabalhando realmente mais sozinho. Mas para entender, para poder programar alguma coisa, desenvolver um software, alguma coisa, você vai ter que conversar com quem está te demandando. Porque senão você vai passar horas e horas do seu dia programando e quando você entregar, o cliente vai falar, mas não era isso que eu queria. E aí você vai ter que fazer tudo de novo. Então, esse passo antes que a gente tem que dar, de parar, de ouvir, de perguntar e de verdadeiramente tentar entender qual que é a demanda daquela pessoa para depois você poder oferecer e efetivar uma venda ou entregar uma melhor solução, é fundamental. Por isso que a mensagem de hoje é foco no foco do cliente. Excelente, Ivan. Muito bom. Muda tudo, né? Você vê muitos vendedores com o jargão, né? Foco no cliente, mas a tua proposta aqui é foco no foco do cliente. E eu achei tão interessante, você trouxe a questão da primeira história, você trouxe várias coisas interessantes, mas quando você contou a tua história, está muito claro. Ela teve foco no cliente, era uma grávida.
Eu estou diante de uma mulher gestante, Exatamente. o que ela precisa é desse tipo de pijama. Só que ela não parou, não gastou tempo, não teve paciência para saber qual que era o teu foco. Afinal de contas, a Vanessa Ávila, ela quer o quê? Ela, como grávida, que tipo de pijama que ela quer? Então, mas é investir muito em paciência e doar tempo, né? Tempo que é uma moeda preciosa hoje em dia, então é reservar um pouco disso para poder depois escolher mais, né, Val? Com certeza, com certeza. Tempo, às vezes, não é só... É porque todo mundo fala, né? Ai, tempo é dinheiro. Ok, tempo é dinheiro, mas tempo é vida, né? E aquele momento que ela, por exemplo, perdeu comigo, não volta mais. Aquele momento que a gente perdeu com o cliente, aquela chance já não volta mais. Você pode recuperar lá na frente? Pode ser que sim, mas quando você já perdeu aquela primeira chance, aquele momento, não tem como voltar atrás. É tão interessante, Van, porque olha o seu perfil. Você vai na mesma manicure há anos. Então, assim, que o teu perfil, assim, você se liga a algumas pessoas, a pessoa te conhece, já sabe como é que você é, você volta. Então, a possibilidade até de você voltar nessa loja era muito grande, ela não perdeu uma venda, ela perdeu uma cliente. Efetivamente pudesse estar ali comprando com ela. Se ela tivesse separado, talvez, deixa eu fazer uma venda um pouquinho mais longa, talvez fosse algumas 2, 3 perguntas, às vezes 5 minutinhos, 7 minutinhos a mais. Que pode fazer toda a diferença, né, Léo? Muita diferença. Ó, você que está ouvindo aí, então, foco no foco do cliente, invista tempo, tenha paciência para poder colher muito mais. Vanessa Ávila, para as pessoas poderem saber mais de você, pegarem outras dicas, como é que elas fazem? Meu e-mail é o van.aavila@gmail.com. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Ok, repete, por favor, Vanessa, para o pessoal poder anotar, por favor. Claro, é van.aavila@gmail.com. Muito bom. Joia? Vanessa, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, contando com você aqui. Com certeza, Léo. Boa semana para todo mundo, gente. Um abraço. Um abraço, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Momento Direito do Trabalhador, com doutora Fernanda Rocha. Boa tarde, Fernanda Rocha, minha professora, doutora Fernanda. E Fernanda, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Léo, graças a Deus, tudo certo. E com você? Tudo bem, né? Brasília, em tempo de seca, nesse deserto que a gente vive aqui, de manhã faz frio, à tarde faz calor, depois da noite faz frio de novo, de madrugada super gelada. Não é brincadeira não, hein, Fernanda? Exatamente, a seca veio com tudo, né? Eu já tô sentindo, assim, mas eu gosto dessa época do ano, esse friozinho à noite, eu confesso que eu gosto. Eu confesso também que eu gosto. Na verdade, assim, me perdoe aqui, assim, gosto mais do calor. Eu gosto de calor nas férias, na praia. Tirando isso, eu gosto mais do friozinho também. Isso, eu também. Tô sentindo falta só das festas juninas, né? Que a gente não vai ter esse ano. As comidinhas, né? Bom demais. Principalmente. Tá certo. Fernanda, o que você preparou pra gente hoje? O que você traz como dica pro dia de hoje? Léo, como a gente está aí, né, pensando no que os ouvintes poderiam ter interesse, eu resolvi falar hoje sobre teletrabalho. Até porque muita gente vem me perguntando, né, quais são as regras do home office, né, se a gente tem regulamentação, se a gente não tem regulamentação para isso. E aí eu queria explicar um pouquinho para o ouvinte que a CLT, ela tem uma previsão no seu artigo 6º, dizendo que independentemente de onde o serviço está sendo prestado, haverá subordinação, haverá relação de emprego. Então, o trabalhador ele tem que entender que mesmo que ele esteja trabalhando de casa, ele está dentro de uma relação de emprego. E quais são as diferenças e as peculiaridades do teletrabalho? O teletrabalho, ele está fora, digamos assim, em regra, da proteção do controle de jornada. Então, em regra, se o empregador não estiver controlando quanto tempo aquele trabalhador que está em teletrabalho, está em casa,
está de fato trabalhando, ele não teria direito a hora extra, porque, em regra, ele trabalharia ali pela demanda. Essa é a ideia básica da CLT, porque o legislador entendeu que não há como você fazer esse controle. No entanto, se o seu empregador controla a sua jornada, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas falando que tem que bater ponto mesmo de casa, então tem que logar no sistema a tal horário. Isso é um controle de jornada. Se está tendo controle, vai ter hora extra. Agora, se não tem nenhum controle, se seu empregador, por exemplo, não te pergunta que horas que você está entrando, que horas você está saindo, por exemplo, então, né, parando de trabalhar, né, saindo, a gente já fica com aquela nomenclatura, né, do dia a dia. Mas que horas você está parando de trabalhar, em regra, você não teria nem hora extra, nem intervalo, que a gente presume que o próprio empregado estaria fazendo aquele controle. E a minha dica para o ouvinte é que o próprio empregado faça o controle. E é exatamente para evitar, né, ficar trabalhando ali 12 horas seguidas. A gente sabe que quanto mais hora extra, maiores as chances, por exemplo, de doenças cardíacas. A gente já tem pesquisas nesse sentido. A minha segunda dica é em relação ao equipamento. A CLT, ao contrário do que muita gente propaga, ela não diz claramente que é o empregador quem tem que arcar com todos os custos daquele trabalho. A CLT, lá no artigo 75A e seguintes, que são os artigos que regulamentam o teletrabalho, ela diz que empregado e empregador entrarão em acordo. Eles irão determinar como é que essas despesas serão pagas. Então, a priori, você não tem uma obrigação nem do empregador, nem do empregado. Empregado e empregador, eles têm que entrar em acordo. Olha, se eu preciso de uma internet de velocidade X para trabalhar, o empregador vai ou não complementar, isso vai ter que, eles vão ter que entrar em acordo. E o que eu sugiro para o ouvinte que está trabalhando de casa? Invista, eu sei que todo mundo, né, assim, dentro das suas possibilidades, obviamente, mas tente investir em ergonomia. O que é ergonomia? É uma cadeira adequada, é uma mesa com uma altura adequada, o computador sempre ali à altura dos olhos, um local de trabalho que você de fato consiga se concentrar. O que a gente tem visto, os relatos que eu estou recebendo, é que muitas mulheres em especial, que às vezes estão ali fazendo a comida, cuidando do filho e trabalhando tudo ao mesmo tempo, ela acaba ficando muito mais estressada, ela está trabalhando do sofá. E uma coisa é a gente trabalhar no sofá ali, ler o e-mail durante 1 hora, meia hora. Outra coisa é você ficar 8 horas sentada no sofá, trabalhando e vendo TV, e a criança correndo e tendo que olhar a panela porque está cozinhando, por exemplo. Isso gera um estresse muito grande, né? Não que os homens não façam isso. Eu tenho recebido muito mais relatos de mulheres reclamando desse estresse do trabalho em casa. Então, na medida do possível, tentar organizar o seu local de trabalho em casa. Isso eu acho que é muito importante, até porque a gente não sabe, eu mesma vou ficar em teletrabalho até o final do ano. Então, eu já investi numa cadeira, você melhora a internet, você vai montando o seu local de trabalho de modo que você consiga ficar menos doente, digamos assim, né? Porque daqui a 6 meses, se você estiver trabalhando no sofá, vai dar dor na coluna, você vai ter um problema de estresse muito grande e a produtividade diminui. E a minha outra dica é não fique em casa o dia inteiro de pijama, né? Eu confesso que eu não saio nem do meu quarto desarrumada, para ser bem sincera, eu me arrumo para sair do quarto. Léo, pode parecer uma besteira, mas óbvio que eu não vou pôr salto alto dentro de casa, mas a produtividade aumenta. Você ter o seu tempo de trabalho, ter o seu tempo de descanso, eu acho que essa disciplina e manter a rotina aí para quem está em casa é uma dica que eu dou. Tentar acordar no mesmo horário, dormir nos mesmos horários, tentar manter a rotina, para mim, pelo menos, tem funcionado bastante. Essa é a minha dica aí dessa semana, Léo. Muito boa dica. Eu converso com muitos empresários, muitos líderes de equipes, né, Fernanda, no meu trabalho, e muitos o que estão trazendo para mim é que estão parando de trabalhar quando estão esgotados. Então, tem sido comum eu conversar com as pessoas e elas dizerem, eu estou trabalhando o dobro, estou trabalhando triplo e, infelizmente, recebendo bem menos. Né? Então, eu estou trabalhando mais, o estresse está maior e ainda com os desafios do relacionamento muito intenso dentro de casa. Essas dicas aqui, muito boas. Muito boas. Porque você começou a trazer coisas tão interessantes que a gente não pensa, né? O equipamento, você
algumas coisas estão surgindo agora em relação a ajustes, porque a pandemia tem se prorrogado, né? Tá ficando longo esse período. Exatamente. Então, alguns detalhes começam a surgir por agora, né? Por exemplo, quem achou que ia ficar um mês ali, por exemplo, eu quase não trabalhava em casa, eu estudava muito em casa, mas o meu trabalho ele era todo na rua porque eu era professora. Mas agora que eu tenho que gravar de casa, por exemplo, eu senti a necessidade de adaptar o meu local de trabalho. Em relação à luz, em relação ao microfone, essas necessidades elas foram surgindo. E como a gente achou que ia ser por pouco tempo, muita gente não teve essa preocupação de investir, e agora que está percebendo que vai acabar prorrogando, está percebendo, por exemplo, que o teletrabalho, eu acho que ele vai ser incorporado à nossa realidade, de uma certa maneira, né? Muitas reuniões que eu tinha presenciais, por exemplo, elas estão acontecendo à distância e às vezes está sendo mais produtivo. Apesar da reunião online ele estressar mais por conta do som, você não consegue ler a linguagem corporal de todo mundo ali, ela demanda mais atenção, né? Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita sobre isso. Eu acho que o teletrabalho vai ser incorporado, então eu não acho que é um investimento jogado fora, investir em um localzinho, um espaço nem que seja bem pequeno na sua casa, para que você consiga trabalhar com qualidade. E o que eu venho percebendo, Léo? A minha dissertação de mestrado ela foi saúde e teletrabalho, exatamente sobre isso, há 3 anos atrás. E o que eu sempre ouvi, conversando com as pessoas que já faziam teletrabalho, é que eu trabalho mais no teletrabalho. E eu acho que todo mundo com a pandemia está com essa sensação de que está mais sobrecarregado. A gente tem 2 realidades. A primeira, de fato, a gente trabalha mais no teletrabalho, às vezes a gente acaba trabalhando mais, porque vai vindo mais demanda e a gente vai dando conta, porque você não tem aquela ideia do horário de saída, então você acaba que vai pegando e vai trabalhando mais. E a segunda realidade por falta de organização, a gente tem a sensação de que está trabalhando mais, porque a gente acaba misturando com a atividade de casa. Então, alguém te chama, seu filho te chama, então você para até você voltar e concentrar. Então, você tem a sensação de que você está trabalhando por mais tempo e, de fato, às vezes está. Mas, muitas vezes, você só está trabalhando mais por falta de organização. É por isso que eu acho que quem está trabalhando em casa tem que parar e repensar como esse trabalho está sendo feito para garantir produtividade e saúde mesmo. Excelente, excelente, excelente. Fernanda, para as pessoas terem mais dicas, pessoas que quiserem aprender outras coisas em relação ao direito do trabalho em especial, como é que elas fazem para entrar em contato contigo? Léo, eu vou indicar meu Instagram, fernandarocha.t, lá eu posto algumas dicas e também respondo direct, quem quiser tiver dúvida, sugestão, críticas também, é só mandar lá pelo direct que eu sempre respondo, e também meu canal no YouTube, Direto do Trabalho, lá eu comento alguns livros, né, que eu venho lendo na quarentena. O último vídeo que eu lancei ontem, por exemplo, é sobre o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, eu achei que ficou bem legal, então fica aí o convite para todo mundo me seguir lá, tanto no Instagram quanto no YouTube. Ok. Me falaram desse livro. Quem leu esse livro foi meu pai. Falou que é espetacular, né? Foi. Vale a pena, então? Um livro, vale a pena. Ele é doído, viu, Léo? Ele é bem doído de ler, mas é bom, vale a pena. Ele é difícil. Eu chorei no livro. Assim, meu pai falou que não é fácil, não, mas que é muito bom. É muito bom, super indico. Fica a dica de leitura, inclusive, aí para todos os ouvintes. É um livro muito bom, com uma linguagem muito fácil. O Laurentino Gomes, ele é jornalista, então ele consegue escrever de uma maneira muito gostosa. Muito legal. Tá ok. Fernanda, semana que vem, então, estamos aqui de novo, né? Estamos aqui de novo, Léo. Até semana que vem. Obrigado, Fernanda. Beijo grande, fica com Deus. Beijão. Minutos de Negócios, com Jéssica Santiago. Boa tarde, Jéssica Santiago com a gente aqui na Guará FM, programa Edu na Rádio. Oi, Jéssica, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, Leonardo, e você? Tudo bem, graças a Deus, muito bom, né, gravar nosso programa aqui, muita gente sendo ajudada. Você acredita que no primeiro programa a gente bateu um papo com o Ronaldo, da Fortune, da Fortune, como eles costumam dizer, né? Isso. Da Fortune, que trabalha com os brindes. E o Ronaldo nos doou 15 cestas básicas, né? Uhum. Pra gente levar para 15 famílias carentes. Foi muito bacana. Lembro. E nessa semana a nossa equipe já esteve lá, já pegou
e em breve a gente vai ter o registro aí das famílias recebendo uma cesta básica dessa, Jéssica, às vezes uma família inteira acaba sendo suprida aí por um mês. É muito bacana. Muito bacana. Legal, que bom. E eu queria agradecer porque, né, você, juntamente com a Dale Carnegie, esse momento é de vocês, então vocês têm participação nessas 15 cestas básicas que vieram como um super presente aí. Obrigado. É um prazer fazer parte disso daí. Muito bom. Jéssica, hoje o bate-papo sou eu e você. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria aproveitar que eu tive uma conversa, e vai estar no programa de hoje também, uma conversa com a Fernanda Rocha. Ela é advogada trabalhista. E a gente teve um bate-papo muito bacana sobre a questão de home office. Ela trouxe vários assuntos, assim, 3 tópicos delicados. Um falando sobre questão de hora extra, porque normalmente quem está em home office trabalha por demanda, então não tem hora extra. Outras pessoas têm porque tem que entrar no sistema e marcar ponto e tal. Falou sobre a questão, tomar cuidado de não misturar uma coisa com a outra, as coisas de casa com as coisas do trabalho. E ela trouxe uma coisa super interessante, que ela falou sobre preparar o seu espaço de trabalho, de equipamento. Então, essa questão legal, que as empresas nada na lei obriga as empresas a pagar, mas sobre a importância de você criar um ambiente favorável ao trabalho, né? Às vezes investir numa boa cadeira, uma mesa que o computador fique na altura dos olhos, porque a pandemia tem se estendido. Então, ter esse cuidado para que o estresse, né, ele não ganhe força e a tua qualidade de entrega ela caia. Legal. E a gente tem conversado assim com muitos clientes, né? Eu trabalho, eu também sou da Dale Carnegie, para quem não sabe, e eu tenho contato com muitos empresários, muitos líderes de equipe, e todos eles relatam muito essa questão do home office. E os relatos são: meu trabalho dobrou, meu trabalho triplicou, eu estou recebendo menos, estou trabalhando 3 vezes mais e ganhando 3 vezes menos. Eu ouvi isso na semana passada. Que orientação que você pode dar nesse sentido de controle de estresse, de você gerir o teu estresse, de você trabalhar toda essa questão emocional? Outro fator, desculpa eu estar me estendendo tanto, mas porque a gente ainda tem um outro fator: você está dentro de casa, teus filhos têm uma demanda emocional maior, ou seja, eles estão ali entediados, o relacionamento às vezes com o cônjuge está mais intenso do que o normal, então às vezes ele está um pouco delicado também. Como equilibrar tudo isso? Qual a direção que a Dale Carnegie traz em relação a essa questão do estresse, Jéssica? Legal. Bom, acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar, né, Leonardo, é que, primeiro de tudo, isso que a gente está vivendo agora não é o home office normal, né? Porque para muita gente tá dando esse susto, assim, nossa, home office é isso? Não, home office não é isso. Por quê? Numa situação de home office normal, teus filhos não estariam 24 horas por dia dentro de casa, às vezes seu esposo ou sua esposa ou namorado não estaria 24 horas dentro de casa, você não estaria proibido de ir num restaurante, de ir num outro lugar, de às vezes trabalhar de um café. Então não é um home office normal. A gente não pode encarar como se fosse, né? É uma situação muito específica. E aí, primeiro, acho que um dos princípios de preocupações e de estresse que nós temos na Dale Carnegie é sobre alguns hábitos de trabalho. E isso que a Fernanda falou sobre organização é fundamental. Porque até então a gente trabalhava com computador, mesmo quem trabalhava com laptop, às vezes trabalhava poucas horas por dia no laptop. Então você ficar, né, escrevendo, olhando para baixo, não te fazia tanta diferença. Agora que você está ficando várias horas, vai fazer diferença. Se você tem uma mesa na altura certa, se você tem um computador na altura dos olhos, se você tem uma cadeira preparada para isso daí, né? A gente está ficando tanto tempo sentado, gente. A gente não anda nem de uma sala para outra mais, né? Então, isso que a Fernanda falou entra, inclusive, num dos princípios que a gente tem na Dale Carnegie de você se organizar, né, para poder conseguir trabalhar. Então, o ambiente, a gente já tem tanta coisa para estar estressado, que o ambiente não seja mais um fator, né, de trazer desconforto, de trazer estresse e ansiedade para a gente. Então, a questão da iluminação, de você estar num local iluminado,
Eu, por exemplo, uso óculos, troquei a lente do meu óculos para ter aquela proteção, porque eu nunca fiquei tanto tempo direto no computador, então estava me incomodando, né? Então a gente precisa se preparar, a gente precisa preparar o trabalho, digamos assim. E outros fatores... Oi, Jéssica, pode continuar, falar. vamos lá. Pode perguntar, Leonardo. A pergunta é assim, e outros fatores? Porque essa prorrogação da pandemia, começam a surgir as preocupações, que é um potencializador do estresse. Uhum. O que fazer para eu poder me manter firme ali e dar sequência para o meu trabalho, porque eu preciso dos resultados, mas os resultados não estão bons, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não tenho certeza de absolutamente nada. Como trabalhar essa questão das preocupações? E você não tem, e a tua empresa, a sua organização provavelmente também não tem. Então, ela não consegue nem te dar esse direcionamento agora, né? Assim, o horizonte de tempo que a gente raciocina diminuiu para todo mundo. Então, aí você trouxe uma palavra muito importante, as preocupações. O que é uma preocupação? É uma coisa, a preocupação ela é um sentimento. Eu olho para essa situação, eu penso nessa situação, e isso me gera um sentimento de preocupação. Isso faz eu me sentir preocupado. Não necessariamente existe alguma coisa que eu posso fazer sobre isso. Então, eu tenho que saber diferenciar. Quais são as coisas que me deixam preocupadas, que eu consigo fazer alguma coisa para mudar? E quais são as coisas que me deixam preocupada que eu não consigo mudar? Então, você fala assim, cara, eu estou preocupada com o coronavírus, com quanto tempo isso vai durar? Tem alguma coisa que nós, réis mortais, que não estamos pesquisando vacinas, podemos fazer em relação a isso? Nenhuma. Então, eu preciso administrar a minha reação. Aí é uma questão de escolha mesmo, Leonardo. Assim, cara, administre e decida quanta ansiedade você vai pôr nisso daí. Tá disposto a ficar doente, preocupado por uma situação que você não consegue resolver? Né? Quanta gente está tendo sintomas, às vezes, de Covid e não tem, de tanto que fica preocupado, de tanto que assiste jornal, de que não sei o quê, e vai entrando nessa somatização, né? Então, se tem uma preocupação que você não consegue resolver, você que decide quanta ansiedade você vai pôr. Se você não conseguir fazer essa escolha, provavelmente você vai estar pagando um custo muito caro, em termos de saúde, em termos de ansiedade, de psicológico. Outras coisas que preocupam... Desculpa, vou só fazer o paralelo. Só me explica aqui. Tá, vai lá. Porque tem outras coisas que preocupam. Fala. É porque esse assunto aqui é muito interessante, né? Mas, assim, na prática, a pessoa que está ouvindo, está acompanhando aqui o programa, na prática, como é que ela faz isso? Você falou da escolha. Isso aqui é uma escolha. Como é que eu controlo isso? Como é que eu faço? Você tem que achar alguns gatilhos. Então, por exemplo, eu já ouvi alguns clientes, alguns participantes que falam assim, eu parei de assistir jornal. Eu descobri que eu não sei lidar com a quantidade de informação que chega. Como eu não sei administrar, eu parei de assistir. Eu não assisto. Então, eu não me exponho a uma coisa que eu não sei administrar. Então, você tem que achar quais são os seus gatilhos, assim, o que faz você entrar num nível de ansiedade que você não aceita mais. Mas o principal, Leonardo, é que cada limite de cada pessoa é muito diferente. Então, às vezes, o meu limite para uma ansiedade é um e o teu é outro. Então, só quem dá conta de determinar isso é a gente, sabe? Então, assim, às vezes, para algumas pessoas, não, já estou acostumada a ter que tomar remédio para dormir e tal. Então, nesse momento, ter isso não é um problema para mim. Não é uma coisa que me incomoda, porque eu já fazia isso em outros momentos. Beleza, se isso para você é aceitável, né? Você sabe que você ainda está num nível normal. Agora, se você nunca tomou remédio para dormir e de repente na pandemia você não consegue nunca dormir sem tomar remédio, sem tomar alguma coisa, ou você está passando várias noites em claro, eu nunca tinha tido insônia na minha vida. A primeira vez foi agora na pandemia, de virar mesmo a noite sem dormir, foi a primeira vez que eu tive isso. Quando eu percebi, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar onde é que eu estou passando dos limites. E uma das coisas que me fez escolher essa quantidade de ansiedade, eu falei, eu não posso ir até depois de 9, 10 horas no computador. Então, o computador, em alguns momentos, eu quero fazer coisas de lazer no computador, mas eu não faço. Porque eu falo, não posso, porque a minha agitação já está muito grande. Então, meu cansaço já está muito grande. Então,
mesmo que sejam algumas coisas que eu gosto de fazer, eu dei uma cortada, deixei um pouquinho de lado, porque estava me gerando, engraçado, né, você falar assim, sentar aqui nesse lugar onde eu sento para trabalhar, mesmo que fosse para fazer outras coisas, já me deixava agoniada. E aí eu falei, não, para, então eu não posso. Então tem hora que eu pego meu computador, tiro daqui, vou fazer as coisas em outro lugar. Então se eu vou fazer uma coisa que é um hobby, mesmo que seja no computador, eu não sento nessa mesa e nessa cadeira. Eu vou para outro lugar da casa e faço em outro lugar, para ter pelo menos essa sensação, sabe? Então a gente faz esses pequenos gatilhozinhos que, se você parar para prestar atenção na sua rotina, você vai ver os momentos ali onde te dá esse desespero. E aí são momentos que você pode tentar mudar, assim. Então, se é na hora do jornal, se é na hora de dormir, se é na hora que você vai fazer alguma coisa, né, diferente, ou um ambiente de trabalho, e aí você cria algumas mudanças que te ajudem a sair disso daí. Muito bom, muito bom. E aí o outro lado da preocupação são algumas preocupações que eu tenho controle, sim. São coisas que eu posso resolver. Aí é diferente. Aí eu tenho que me posicionar. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando dessa questão de estar com o marido ou com a esposa ou com os filhos 24 horas por dia dentro de casa, não sei o quê. E às vezes eu pergunto assim para os clientes, né, e você já conversou com ele? Como é que está sendo a sua experiência de trabalhar de casa? E já fizeram acordos? Não sei o quê. Falou, como assim? Cara, você não fez acordo ainda de quais são os horários que eu cuido das crianças, qual é o horário que você cuida, qual que é o horário mais fácil para cada um, como é que cada um vai se ajudar, porque é um cenário totalmente novo. Então, tem algumas coisas que às vezes nos preocupam. Então, eu estou preocupada porque meu espaço de trabalho eu não consigo, aqui no meu, por exemplo, eu não consigo isolar, né? Eu não estou numa sala fechada. Então, às vezes alguém da família passa por aqui, assim, ó, atrás do computador. Então, eu preciso fazer acordos o tempo todo, de falar assim, olha, agora de 7 às 8 eu vou estar num evento que não dá para eu ser distraída, não dá para ninguém chegar ali e tentar conversar comigo, eu vou estar em reunião que não dá para interromper. Às vezes eu falo, ó, de 7 às 8 ninguém pode passar na sala, pega o que vocês têm que pegar e fica cada um no seu canto. Então, tem algumas coisas que a gente consegue resolver, né? A gente consegue administrar. Então, às vezes você tô preocupado porque minha internet não suporta, não tá dando conta. Você já foi atrás de ver quanto é um plano de internet, quanto que custa? Se você deixa de gastar com uma outra coisa para gastar com a internet agora que é uma prioridade, né? Eu tô preocupado porque eu faço todas as tarefas da casa sozinha. Você já tentou, às vezes, ter apoio de alguém? Eu, no começo, fiquei muito tempo sozinha dentro de casa, num apartamento pequeno. E isso começou a me deixar preocupada. Eu falei, pra quê? Deixa eu ir pra casa da minha mãe, ficar lá uns dias com ela. Né? Eu tive outras clientes que falaram assim, eu fico preocupada porque vai dando a hora do almoço, eu tenho que fazer o almoço, não sei o quê. Aí eu perguntei, falei, quantos anos tem os seus filhos? Não, uma tem 16, outra tem 18. Eu falei, qual a dificuldade de fazer um acordo? Né? De tipo assim, vamos se virar aí pelo menos duas vezes na semana, a galera se vira sem você. Ela falou, mas eu fico com o coração tão apertado. E a gente vai ter que fazer algumas escolhas para não entrar num piloto automático, né? Então, o importante é isso, assim. Tem coisas que você não tem controle, administre a sua reação. Você faz isso achando alguns gatilhos e mudando algumas coisas bem pequenas, mas que já te ajudam. E elas só vão ajudar a forma como você reage a isso. Agora, se tem coisas que te preocupam, que você pode resolver, para de fugir delas, vai lá, senta, conversa, vai lá, pega o telefone e resolve, porque senão elas só vão crescendo e vão se tornando cada vez maiores, né? Ok, muito bom. Excelentes dicas, Jéssica. Jéssica, para a gente poder, para os nossos ouvintes, todo mundo que está acompanhando, que acompanha também pelas redes sociais, para poderem saber um pouco mais do teu trabalho, ou o trabalho da própria Dale Carnegie, como é que faz? Bom, a gente está em todas as redes como Dale Carnegie Brasília, no Instagram, no LinkedIn, tem o nosso portal também. E como que escreve, né? Escreve Dale, então D-A-L-E, Carnegie, C-A-R-N-E-G-I-E. Dale Carnegie, aí no Instagram e no LinkedIn, Dale Carnegie Brasília. Então, Dale Carnegie Brasília
são as nossas redes, aí a gente está sempre discutindo algumas dicas de liderança, de estresse, de como a gente lida com relacionamentos no mundo profissional. Então, quem quiser seguir já vai ter acesso aí a bastante conteúdo e a alguns eventos que a gente tem feito agora nesse momento. Muito bom. Vocês estão com um evento gratuito toda quinta-feira, não é isso? Estamos, a gente chama de Dale Carnegie Drops. São alguns eventos de 1 hora, né? Em que a gente tem discutido temas diferentes com profissionais que sejam referência no mercado, né? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre tomada de decisão, a gente conversou um pouco com o Francisco Nunes, e ele contou um pouco do momento que ele teve essa tomada de decisão. Ontem a gente teve com um dono de uma rede de clínicas em Brasília, que é o Rodrigo Américo. Então, ele também conta um pouco da história dele de liderança, de como que ele implementou a cultura organizacional da empresa. Então, a gente tem trazido empresários, profissionais de referência, né, para conversar um pouco com a gente toda quinta-feira, às 19 horas. Você consegue achar o link lá no nosso Instagram, que é uma conferência que a gente está fazendo pelo Zoom, para poder trocar uma ideia com essas pessoas e trazer algumas dicas, né, baseadas nas experiências deles para pessoas que estão passando por esses momentos agora. Ok, bom demais. Então, você que está ouvindo, você que está assistindo, faça a sua inscrição. Tem inscrição, tem tudo isso, Jéssica? Tem. Na próxima semana a gente vai conversar sobre a parte de negócios, principalmente para quem é autônomo, né? Então, a gente vai conversar com o Marcelo Moretti e com a Janine Araque. Na próxima quinta-feira, entra no Instagram da Dale, @Dale Carnegie Brasília, e aí você vai achar lá na nossa bio o link para fazer a inscrição nesse evento da quinta-feira que vem. Ok, então, já garante seu lugar. Entra lá agora e já faz sua inscrição. Jéssica, obrigado demais. Fica com Deus. Um abraço a todo mundo lá na Dale Carnegie. Aqui a casa é de vocês, viu? Obrigada, Léo. Beijo grande, fica com Deus. Tchau. Muito obrigado, beijo, boa tarde para você. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Próxima quarta-feira, das 12 às 14 horas, estaremos de volta. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio, toda quarta, das 12 às 14 horas, aqui na Guará FM.